Pilares essenciais. 3 coisas que você não pode viver. Você quer ter uma experiência com Deus incrível? Que seus ouvidos estejam atentos a esta palavra e seu coração aberto para receber o melhor de Deus para a sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada vídeo desta série incrível. Esta palavra vai impactar sua vida. Agora, eu quero que vocês se juntem a mim, se quiserem, para o 9º capítulo do livro de Hebreus. Sim, o 9º capítulo do livro de Hebreus. Voltarei ao texto um pouco mais tarde. Hoje à noite, quero falar sobre 3 coisas. 3 coisas sem as quais você não pode viver. Meu pai não era um homem pobre, tampouco era rico, seria melhor chamá-lo de homem de renda média. Ele ganhou o que se ganha numa fazenda de terra vermelha, com 2 ou 3 hectares, na Carolina do Norte. Nunca olhei para a conta bancária dele, nunca soube exatamente quanto ele ganhou. Parecia sempre ter o suficiente à mesa. Tínhamos um terno de roupa por ano, todos os sábados à noite, tomávamos 5 sorvetes. E, de alguma forma, nós sabíamos muito bem. Se você der uma olhada no Alton, entenderá um pouco de como vivíamos, lá nas montanhas da Carolina do Norte. Você sabe, Immanuel Kant disse uma vez, um homem é rico não pelo que possui, mas pelo que pode viver sem. Sempre me lembrei dessa afirmação, especialmente agora, enquanto enfrentamos uma recessão, ou, para alguns, uma depressão. Você ficaria surpreso com o que pode viver sem. Talvez tenhamos que voltar a viver como quando eu era menino. Mas, vou te dizer, você poderia andar pelas ruas de todas as cidades e não teria medo de ser atingido na cabeça ou assaltado. Naquele tempo, eu não ouvia falar de estupro, ou, pelo menos, assim eu pensei. Eu não me lembro de ter ouvido falar de um assassinato em nossa comunidade. De alguma forma, nós, crianças, credenciamos sermos as pessoas mais felizes do mundo, mesmo tendo que trabalhar das 3 horas da manhã até o pôr do sol. Minha mãe sempre serve o café da manhã às 5h30, todas as manhãs. Mal sabíamos o quão difíceis eram aqueles tempos. Agora, a Bíblia nos ensina que há pelo menos 3 coisas sem as quais você não pode viver, se quiser ter alegria, paz, segurança, perdão dos pecados, e a certeza de ir para o céu. O que seriam elas? A primeira está em Hebreus 9:22. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Em outras palavras, se Jesus Cristo não tivesse ido à cruz e derramado seu sangue pelos nossos pecados, você jamais teria perdão, seria uma alma perdida. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o sangue tem papel fundamental. E por que Levítico 17:11? Porque Moisés ensinou: a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas, pois é o sangue que faz expiação pela alma. Pense nisso, você, pessoa comum, tem cerca de 5 litros de sangue circulando em seu corpo. A cada 23 segundos, esse sangue leva o lixo para fora, sem contaminação. Ele é uma das substâncias mais misteriosas da anatomia, ninguém sabe tudo sobre ele. E, de fato, todos nós somos unidos pelo sangue. Seja você negro, moreno ou amarelo, nossa essência está ligada pelo sangue. Se nosso sangue for do mesmo tipo, ele pode ser trocado entre as raças. O apóstolo Paulo disse que Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitar na face da terra. Lembro-me das vezes em que preciso de uma transfusão de sangue, durante operações, por exemplo. Eu não perguntava a cor da pele do doador, nem de onde vinha aquele sangue. Eu só queria que ele entrasse em mim o mais rápido possível. O sangue nos une, nos conecta. Somos todos descendentes de Adão. Adão e Eva foram os primeiros pais. Quando pecaram, quebraram a lei de Deus, rebelando-se contra ele. E então, de forma interessante, examinei seus pecados com folhas de figueira, mas não consegui. E o que Deus fez? Trouxe alguns animais e derramou sangue, ensinando ao homem, desde o jardim do Éden até os dias de hoje, que, se você deseja o perdão dos pecados, o sangue deve ser derramado. No Antigo Testamento isso se repete, e o mesmo acontece no Novo Testamento. Pense em Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim trouxe seu sacrifício, mas não havia sangue. Abel ofereceu o seu, e nele havia sangue. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim, e, movido por ciúmes, Caim cometeu o primeiro assassinato registrado na história da raça humana, segundo a Bíblia. E então, registramos aquela noite no Egito, quando Deus declarou: eu agirei como juiz. No Egito, matarei o primogênito de cada casa. Até hoje, todo judeu se lembra e celebra esse acontecimento anualmente. Deus tentou: peguem um pouco de sangue, matem um animal, e coloquem o sangue no batente da porta. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Não é pelas suas boas obras, nem pelo quanto você possui, ou mesmo pela qual igreja pertence, mas quando vejo o sangue, eu passarei por cima. Você participa da comunhão no domingo e bebe o vinho, ou, em algumas igrejas, o suco de uva. Esse representa o sangue derramado na cruz.
João Batista proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? Porque, assim como um cordeiro, ele foi para a cruz. Seu sangue deveria ser derramado para a redenção dos nossos pecados. Ele tira os pecados do mundo, e, nesta noite, esse sangue pode limpar todos os pecados que você já cometeu. Há poder no sangue, pois sem o derramamento de sangue, não há perdão. Você quer perdão nesta noite? Se deseja ser perdoado de cada pecado, lembre-se, você não pode entrar no céu carregando a culpa de um único pecado. Quando chegar à porta do céu, todos os pecados precisam ser perdoados, e não há outro caminho para o perdão, senão através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. O sangue, na Bíblia, tem um significado simbólico profundo. Ele representa a vida de Cristo, que foi entregue por nós. Quando ele morreu na cruz e derramou seu sangue, Deus aceitou esse sacrifício, para que você não precise oferecer o seu próprio. Em outras palavras, você não terá que enfrentar o julgamento ou o inferno. Você será perdoado, como se nunca tivesse pecado, pois sem o derramamento de sangue, não há perdão. A Escritura nos diz: Foste redimido não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Lembram da canção Oh Happy Day, que há alguns anos fez tanto sucesso? Quando Jesus lavou meus pecados. Em Apocalipse 12, lemos que os vencedores venceram pelo sangue do cordeiro. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Jesus pagou o resgate. Li outro dia sobre um playboy italiano que foi sequestrado e foi bloqueado para resgate por 16 milhões de dólares. Há uma música popular que diz: não pague o resgate. Mas, se Jesus não tivesse se disposto a ir até a cruz e pagar o resgate com seu próprio sangue, você não poderia ser salvo. Conhece alguém que está precisando ouvir esta palavra para se fortalecer neste dia? Envie para seus amigos e irmãos e vamos propagar a palavra de Deus. Você sabia que, sem o derramamento de sangue, você não poderia ter perdão? Na cruz, Deus nos declara algo poderoso: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tanto é o seu amor que ele estava disposto a ver seu único filho morrer. Os anjos, maravilhados, não puderam acreditar. Eles brandiram suas espadas, 72 mil deles, prontos para varrer este planeta do esquecimento e resgatar o Filho de Deus. Mas Jesus nunca os chamou. Ele disse simplesmente: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele morreu e derramou seu sangue naquela cruz por você. E, sem o derramamento de sangue, não tenha perdão. A segunda coisa sem a qual você não pode viver está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo já fez o trabalho na cruz, mas agora chega a sua parte. Sem fé, você não pode agradá-lo. Hebreus 11, conhecido como o Hall da Fama de Deus, nos apresenta homens e mulheres de fé: Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés e até mesmo Raabe, uma prostituta que, por acreditar em Deus, provou sua fé por meio de suas obras. Você pode se perguntar: o que é fé? Como obtenho essa fé, quando sei que cometi tantos pecados? Primeiro, eu preciso do sangue, agora descobri que também preciso de fé. Eu não sei se consigo explicar todos os detalhes, mas fé é crer e receber o que Deus revelou, seja neste livro, na natureza ou em nossa consciência. Ela é a confiança no Deus das Escrituras e em Jesus Cristo, a quem Ele é invejoso para nossa salvação. A fé é uma confiança pessoal, não baseada em obras. Eu não posso conquistar o céu por meio dos meus esforços, mesmo que minhas obras provem que sou cristão. Não há nada que possamos fazer para merecer um minuto no céu. Pela graça, somos salvos através da fé, que é um dom de Deus, não fruto de obras, para que ninguém se glorie. Aquele que não trabalha, mas crê naquele momento que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Minha salvação não depende nem 1% do que eu faço ou de quem eu sou, ela depende da obra de Jesus na cruz e do fato de que o recebi como Senhor e Salvador. Porém, após ser salvo, se continuarmos pecando sem buscar permanecer em Cristo, lembraremos que a fé sem obras é morta, como Tiago nos ensinou. A Bíblia também ensina que a fé é a única via de acesso a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer em sua existência. Jesus tentou: tenha fé em Deus, um imperativo que encontre nas passagens dos Evangelhos, como em Mateus e Marcos. Em outra ocasião, João reafirmou: este é o mandamento de Jesus, creia no nome de seu Filho, Jesus Cristo. É uma ordem divina: acredite, acredite, acredite no Senhor Jesus Cristo, e você estará salvo. Não há outra maneira de se aproximar de Deus, de conhecê-lo, ou de entrar em contato com Ele, senão pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, o que é fé? É a recepção do Evangelho, a confiança em Deus e em sua palavra, uma dependência total de Cristo para o perdão e para a realização dos planos que Ele tem para nossas vidas.
Você já ouviu a história de John Python, a grande missão dos novos rebanhos? Ele estava traduzindo as escrituras, tentando aprender a língua deles, mas não conseguiu encontrar uma palavra para fé. Trabalhei nisso por meses, até que um dia vi um homem deitado em uma cadeira baixa, reclinável, uma cadeira que suportava o peso de todo o corpo. John Python perguntou: "O que você está fazendo?" O homem, tranquilamente, respondeu: "Estou reclinado." Nesse instante, Python teve sua revelação. "Tenho minha palavra para a fé, é reclinar-se em Jesus. Ponto." E assim ele traduziu: "Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que reclinar todo o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna." Aquele que se apoia completamente em Cristo não está condenado, mas aquele que não deposita toda a sua confiança em ele já está condenado, pois não confiou plenamente no Filho unigênito de Deus. Você, por acaso, está contando apenas com um pouco de sua própria retenção ou religiosidade. Não podemos simplesmente sentar em um banco numa igreja e dizer: "Estou salvo, este banco me salvou." Não, não é assim. Você deve reinar em Cristo, sua fé está em Jesus, o Senhor. Fé significa que você recebe, ao mesmo tempo, e dá em resposta. Esta noite, peço que deposite todo o seu peso em Jesus Cristo, e somente em Ele. E, finalmente, a terceira coisa sem a qual você não pode viver. Sem mim, você não pode fazer nada, nada. João 15:5 nos lembra: "Sem mim, vocês não podem fazer nada." Neste capítulo, Jesus fala da videira e dos ramos, enfatizando que, sem Ele, não produzimos frutos. Mesmo depois de receber Jesus como Salvador, não permanecemos em Ele, continuamos a pecar a cada minuto e a cada dia. Em resumo, sem o derramamento de sangue, não há perdão. A fé não se pode agradar a Deus. Jesus, sem Ele, não podemos fazer nada, tampouco produzir frutos. Que estas verdades penetrem em seu coração e o conduzam a uma entrega total em Jesus Cristo. Espírito Santo, venha viver em seu coração agora. O Espírito Santo é o representante do Senhor Jesus. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Ele partiu, mas invejoso o Espírito de Deus para habitar nesta terra. No momento exato em que você recebe Cristo, quando deposita todo o seu peso em Ele, o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Ele vive através de você, em você, manifestando a vida cristã que só pode brotar de um coração rendido. Um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia é o 15º capítulo de João. Para aqueles que estão conosco esta noite, deixo um convite especial. Peguem imediatamente o Evangelho de João e leiam esse capítulo. Nele, temos uma imagem poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e do relacionamento que podemos ter com Ele. Veja bem, essa é a videira da qual Jesus fala. Naquela época, as videiras eram cultivadas por toda a Palestina e com muita atenção. Cresciam rapidamente, a cada mês, em dezembro e janeiro, passando por uma poda drástica. As videiras produziam 2 tipos de ramos, alguns frutos davam, enquanto outros eram infrutíferos. Os ramos infrutíferos foram cortados para que não sugassem energia da raiz e da própria videira. A madeira desses galhos inúteis era tão fraca que não servia para nada. Então, os agricultores os recolheram para formar uma grande fogueira. Jesus compara essa realidade à vida de seus seguidores. Alguns são como lindos ramos frutíferos, enquanto outros, apesar de professarem o cristianismo, não dão frutos, são apenas palavras sem ações. Eu creio na Bíblia por completo, de capa a capa, e para mim, ela nos mostra que não basta dizer "eu creio", é necessário provar essa fé com frutos. E aqui vai um alerta importante. Não basta ser um fundamentalista ou alguém que apenas professa a fé sem viver. Para estar certo diante de Deus, é preciso produzir frutos. Que tipo de fruto? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, gentileza, longanimidade. Todos esses são sinais de um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Jesus nos disse: "Pelos seus frutos, vocês me conhecerão." Muitos de vocês parecem agir como cristãos, mas sem a permanência em Cristo, sem a vida vibrante do Espírito, a seiva, o fruto, simplesmente não aparece. Há 3 maneiras pelas quais podemos tornar ramos infrutíferos. Recusar-se a ouvir Cristo. Ouvir e servi-lo somente de boca, sem ação. Aceitar Jesus apenas como Salvador, sem reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Quando você vem a Jesus, não aceita somente como Salvador, você aceita como Senhor absoluto. Senhor dos seus olhos, ouvidos, língua, mãos, pés, da sua carteira, da sua conta bancária, e até da sua família. Ele deve estar em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Se você não fizer isso, você pode ser um dos ramos que precisam ser cortados, podados ou até lançados no fogo. Lembre-se, o ramo que não dá fruto deve ser destruído, mesmo entre os verdadeiros crentes.
Existe uma passagem na Bíblia que, embora solicite, nos alerta sobre o pecado e a morte espiritual. Creio que há cristãos, verdadeiros crentes, que, por não manterem uma relação íntima e constante com Deus, acabam morrendo espiritualmente antes do tempo. Você precisa permanecer em Cristo, retirando-se para momentos de comunhão íntima com Deus. Essa intimidação deve ser constante e deliberada, sem um único dia sem sentir a sua presença. Sem Cristo, você não pode produzir frutos sobrenaturais. Mas, com Ele, você pode amar até aquele por quem normalmente não nutriria amor, pode ser gentil onde a raiva imperaria, e pode perdoar os erros e as palavras que feriram. Com Cristo vivendo em você, a vida se transforma. O velho deve morrer para que Cristo viva em você. Ele é a fonte de força e da vida espiritual que você precisa. Lembre-se, sem o derramamento de sangue, não há perdão. Sem fé, você não pode gostar de Deus, e sem Cristo, nada pode ser feito. Gostou desta mensagem? Então, curta, compartilhe e se inscreva para que mais pessoas possam receber essa verdade transformadora. Deixe que o Espírito Santo renove sua vida, e permita que a graça de Jesus flua através de cada ação sua. Que hoje seja o dia de uma entrega total em Cristo. Este é o ID de Jesus. Compartilhe.